que você deveria se relacionar com alguém que tem HIV? Hoje, nesse vídeo, meu marido vai contar para você. Vem comigo. Eu entendo que na sua vida você não se relacione, né? Você tem um filtro e não se relacione com todo tipo de gente. Tem gente que não se relaciona com quem não faz terapia, com quem tem os parafusos a menos, né? E não se cuida. Outros não se relacionam com primos, outros não se relacionam com pobres, eu até entendo. Agora, não se relacionar com quem tem HIV simplesmente por essa pessoa ter HIV não faz o menor sentido, e é por isso que eu resolvi hoje chamar o meu marido, né, para mostrar o quanto ele é feliz, ai dele se disser o contrário, e mostrar que isso a questão do HIV não é um problema dentro da nossa relação. Então, bora lá desmistificar um pouquinho mais todos esses tabus acerca desse vírus tão assustador. Oi, gente! Hoje eu tô aqui com meu marido, Paulo Vitor, mozão, PV, e a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro é bom você se apresentar, tipo, sua idade, seu status de relacionamento comigo, tinha outras questões, mas de apresentação sua mesmo. Ok. Toma. Eu sou Paulo Vitor. Não precisa ficar tão sério. Tenho Meu público é descontraído, né, gente? 27 em menos de um mês, fazendo 28 anos, né? Seu signo? Sou do signo de Virgem, né? Sou do dia 1º de setembro. Sou casado com a Caroline. Já estamos fazendo 3 anos de casado. Casado, e todo mundo, porque a gente tem essa cara de jovem, todo mundo pergunta mesmo se é casado, casado, a gente é casado no papel e tudo, né, amor? Casados sério. E foi maravilhoso. Enfim, somos casados e estamos aí juntos há 5 anos, pelo menos, né, amor? Ao todo, sim. 5 anos, olha que delícia. Agora uma pergunta surpresa. Qual é a data do nosso aniversário de casamento? A data do nosso aniversário de casamento é dia 7 de outubro. 7 de outubro, tá sabendo. Ai, tá inseguro, mas tá sabendo. Eu acertei. Então, mozão, conta aqui como foi que a gente se conheceu. Olha, Toma, sua versão da história. Olha, a gente tava numa festa na Chapada Dreams, que é uma festa que tem na Chapada dos Veadeiros. E, pois, eu fui lá, ela foi pra lá também por uma coincidência. Acabamos nos encontrando, dançamos e depois fomos pro fundo da festa e transamos no fundo da festa. Foi maravilhoso. Transamos sob a luz da lua, na Cachoeira dos Cristais. Pô, Tatu me perdoa. E aí, depois, a gente, saiu uma semana depois. Uma semana depois eu viajei pra Brasília, saí com ela, tive com ela uma noite na casa dela. Voltei pra onde eu vivia, na Chapada dos Veadeiros, e ficamos aí uns 4 meses sem trocar muita ideia, depois que a gente voltou a trocar ideia de novo. Que nesse tempo eu tava pegando outras pessoas, Eu também. tava pegando outras pessoas, a gente tava solteiro, né? Pois. O que é interessante, porque olha só, amor, é isso, né? A parte de, quando a gente fala de questões sexualmente transmissíveis, não é importante só com quem você se relaciona, mas quem se relaciona com quem você relaciona. E você já se preocupou com isso? Porque, assim, é uma rede gigante. Você está transando com todo mundo Que tá transando com quem todo você mundo. está transando. Então, assim, é uma rede. E no nosso caso, a gente já usou camisinha alguma vez? Não, nunca. Desde a primeira vez. Nunca. Isso não é um conselho, tá? Isso é a verdade. Então, assim, a gente não usou. Eu, mesmo já tendo consciência do HIV, não usava. E a gente, ao longo do vídeo, vai explicar o porquê. Para começar, para já entenderem, eu sou intransmissível. Eu faço o tratamento de HIV adequadamente, eu acompanho meus exames, eu sou intransmissível, eu não tenho obrigação de contar para ninguém se eu não quiser. Tem muito conteúdo surgindo aqui no canal e vocês vão entender.
Enfim, então eu me relaciono, né? Estava me relacionando como uma pessoa, só que depois fui me envolvendo e senti a necessidade de contar, mas aí a gente vai chegar lá. E aí depois, né, me envolvendo, aí sim eu senti a necessidade de contar pro Paulo, né? Tanto porque é isso, eu queria esclarecer para ele, eu sabia que ia continuar me envolvendo pelo jeito, né? E deu certo, porque eu tô até hoje, casei. Então eu resolvi contar. E como você. Eu nem lembro direito, eu acho que você lembra mais que eu, que você costuma lembrar de muitas coisas mais que Yeah, eu, e também tem a sua percepção. Como você yeah. reagiu quando eu comecei a história que eu ia te contar, e depois quando eu te contei, o que que você pensou, o que que você sentiu? Conta aqui pra galera como é que foi. Pois, eu tava na minha casa, sentado de manhã, e quando de repente você ia lá, eu acho que 2 dias depois, e aí, ou um dia, no dia seguinte você ia, e você me mandou uma mensagem assim, um pouco chorosa, falando que tava preocupada, que precisava conversar comigo, e você já não é muito disso, eu já sabia, já tinha entendido, eu falei, epa, o que que aconteceu? Aí ela falou, não, é porque eu preciso conversar uma coisa com você. Aí disse, tá bom, vou precisar conversar alguma coisa com você. E eu falei, tá bom, você vai precisar conversar comigo, mas pode me adiantar e tal. E tudo. Falou, não, mais tarde eu te explico, eu falo com você o que que se passa, o que que acontece e Você tal. já deve ter ficado ansioso, né? Porque quando fala quero conversar e Eu tal. fiquei todo ansioso, eu fiquei pensando mil coisas. Falei, caralho, o que que ela vai falar pra mim? Ela é prostituta e não Eu enfermeira. sou o quê? Fala devagar. Ela é prostituta e não Aham. enfermeira? O que que ela vai dizer pra mim? E ficou um monte de coisas na minha cabeça, Tá. né? O que que ela vai dizer pra mim? Mas não se passou, eu confesso que não se passou em momento nenhum, pô, que ia ser essa notícia. E aí, mas foi um terror, eu fiquei vivendo com aquele terror o dia todo, fiquei preocupado, falando, pô, qual será a notícia então? Aí, pois, mais ou menos assim, quase de noite, fim da tarde, aí você foi, parou, explicou, falou assim, olha, a questão é que eu tenho HIV. E eu falei, fiquei pensando, aí você mandou, ó, mas não se preocupa, já me mandou estudos, já me mandou um monte de coisa em sequência. Eu fiquei ali primeiro com aquela notícia, Porque eu quis te, como é que me fala? informar. Eu quis te informar que você não tinha não corria risco. Então, o primeiro Exato. ponto que eu acho que as pessoas podem ficar putas é tipo assim, como assim sua idética? Você não me fala e me dá, entendeu? Mas não foi essa a reação. De primeira, Exato. como eu era ignorante e não li as notícias que você me mandou de primeira, não li as coisas que você me mandou, de primeiro o que eu fiz foi Boa, então. ficar meio pá, olhei aquela informação e falei, pô, então, obviamente eu já tenho também, porque, pô, até com ela menstruada a gente já transou, então o que que eu vou fazer? Aí falo, pô, caramba, então é a nova realidade, como é que funciona isso? Aí que eu fui ler os documentos, aí que eu fui ver, ah, não, então na verdade eu não tenho. É isso que ela quer me explicar também, mas que ela tem e tal. Aí fiquei quase chegou a dar aquele sentimento assim, sabe, que deve dar em muitas pessoas tipo de dó, de pensar, nossa, e tal, mais isso e tal e tudo, Mas você né? O que pensou, acontece? ok, ela vai morrer. Acabei de Não, só que encontrar o meu aí grande amor e sei lá, ela vai morrer. só que aí eu li o documento total, foi muito rápido isso, porque eu li tudo, fui lendo tudo e falei, olha, na verdade é bem interessante, né? E minha mãe estava vivendo comigo um pouco naquela época, eu fui trocar ideia com a minha mãe. Uhum. Cheguei na minha mãe e falei, olha mãe, não assim que eu tô te pedindo uma opinião, tal, tudo, mas também quero saber e tal, alguma coisa. Já conviveu com gente que tem HIV e tal, porque assim, a Caroline tem HIV. Aí ela falou, e qual o problema? Aí eu, então não, problema nenhum, eu já li sobre também e tal, tudo. E aí você me perguntou, você vai querer, me mostrou os métodos que tem de PrEP, né, e que a gente também Falei poderia de começar a usar novo. o preservativo. É, E eu falei, e o não, Paulo? mano. Tá amarrado em Eu nome de falei, eu sou Jesus. meio anti-preservativo, sabe? Não é incentivando todo mundo, não. Ninguém, na verdade, mas eu sou meio anti-preservativo. Na verdade, falando de preservativo um pouquinho, é tipo assim, é,
eu acho que poderiam, o homem já chegou à Lua, então poderiam inventar uma invenção melhor, tipo, sei lá, um gel que fosse, criasse uma película em volta e tivesse blindado mesmo, mas que a gente não perdesse a sensação e mais ainda que a gente não precisasse parar para colocar alguma coisa. Não necessariamente algo que Só incomode o que, prazer. exato, mas são escolhas, né, gente? Também é o único método atualmente, é bom lembrar que realmente vai fazer esse filtro por você, porque nem todo mundo, como eu, sabe que tem, e quando você se relaciona com alguém que sabe que tem, não é o perigo. O problema é você estar se relacionando com todo mundo aí que não sabe que tem, inclusive você, Pois, aí tá? foi nisso que eu me preocupei muito. No início eu falei, não, mas de todo jeito, aí depois de ler o estudo eu falei, pô, eu devo ter. Eu falei, eu devo ter. Eu fiquei com uma neurose. Foi massa Uhum, foi fazer o. passando o Eu histórico, fiz o né? exame por ter uma relação com você, né? Fiz Sim. o exame, verifiquei que não tinha e achei, pô, da hora. Mas aí me bateu uma preocupação, antes, né, de fazer o exame, de ter antes da Caroline, não de ter pegado dela, mas Yeah. de ter tido, de ter HIV antes da Caroline, porque eu pensei, puta merda, na minha maldita vida inteira, eu posso contar nos dedos as vezes que eu usei camisinha. Com parceiras diferentes, com. Tô fudido. Falei, eu tenho, vou ter que ficar efavizado uma vez por noite. Só que, não, por fim eu fiz o exame e eu não tinha nada. É engraçado que se falou. É isso, né? Não, eu já devo ter com certeza. É isso. Também é muito variável. Tem gente que de primeira, sei lá, você vai perder a virgindade talvez e vai adquirir um vírus desse. Então, assim, não é que vai ser só para quem dá muito. Tudo bem que eu dava muito também, mas aí é outro vídeo, a gente vai falar sobre sexualidade, sobre a minha parte e tudo mais, e o período da vida em que realmente eu soltei o freio e, enfim, queria me jogar nas experiências, inclusive sexuais, e dei o azar, digamos assim, que todo mundo que faz isso tá na mira, mas só cai para alguns. Então, eu também me questionei para Deus, tipo, por que eu? Por que não ele? Ele também me pegou um monte de mina, Sem entendeu? E camisinha. eu ficava pensando, por que eu, né? Caraca, e mas assim, gente, são coisas, questionamentos que vêm, a gente vai ressignificando, entendendo, muita coisa. E é isso, então você falou com a sua mãe, e aí já aceitou de primeira, eu não era prostituta, como era o seu medo, qual você acha melhor eu ter sido falado? O Pô, HIV é melhor. O HIV é melhor. Pro meu conceito monogâmico de vida, de relação, o HIV é melhor. beleza, mozão. E no passar aí dos trechos, você falou sobre sangue, que a gente já teve relação na menstruação, e sim, a gente, durante o meu período menstrual, isso não é um fator para a gente não ter relação sexual. Inclusive, como enfermeira e terapeuta, eu ensino aqui no canal e tem um vídeo, relação na menstruação, pode ou não pode? Tire lá as suas dúvidas, mas pode, que se eu faço é porque pode. Brincadeira, eu também faço coisas que não pode, mas isso pode. E me conta então, se você já teve, né? Agora a gente já acabou falando aqui como que é pra você isso, ter contato com o meu sangue, que é a coisa que eu acho que falando de HIV é a coisa que todo mundo mais tem medo. Eu lembro que tinha um filme que eu te falei, eu queria ver com você. Que o menininho, ele é criança e vão assaltar ele tem HIV porque ele teve da mãe nesse filme, né? Transmissão vertical. E eu lembro que ele corta o dedo assim e tipo, eu tenho HIV, vou passar sangue em você. Então é tipo o nosso superpoder pra assustar as pessoas, entendeu? Só Pra que não assustar, serviria, né? te serviria pra te assustar? Não, porque assim, eu literalmente já fiquei num banho de sangue várias vezes, porque assim, sangue não me dá medo. Vindo de uma pepeca, menos ainda, sabe? É, sangue dá medo vindo quando ele está saindo de mim. Mas se ele não estiver saindo de mim, é difícil eu sentir medo de sangue. Tá de boa. E você acha que ter esse contato com esse material biológico que é o sangue e que, enfim, eu tenho HIV, que você não pegou? Como é que você sabe? Olha, eu entendo. Uhum. Mas no caso eu acho que não, porque, olha, eu faço os exames, né, periodicamente, né, desde que a gente tá junto, eu faço os exames periodicamente para acompanhar e ver se eu adquiri ou não. Isso confirma sempre que não, Uhum. mesmo após vários contatos com sangue. Então, antes de eu fazer o primeiro, eu já tinha tido vários contatos com seu sangue, vários contatos. Depois o outro,
exame, daí por diante, conforme vai. E já tá chegando na data de fazer mais um. Eu já tive mais contatos. Yeah. Eu não me sinto com HIV. E Acho que não. essa foi ótima, eu não me sinto, né? O que se sente quando se tem HIV? Tá aí um bom vídeo, quais os primeiros sintomas? Enfim, minha gente, não tem muita diferença, né? Mas então a gente tem mesmo que fazer os nossos exames novamente, né? E aí você vai continuar acompanhando. Então nós somos um casal sorodiscordante. Olha, Pois. que legal esse título. Significa que um dos dois tem HIV e o outro não, né? E por que você nunca pegou de mim? Porque você tá efavizada todos os dias. Você toma o seu, que chamam, né, de coquetel, que na verdade é um comprimido que contém o dela, se eu não me engano, são 4 remédios ou 3 remédios no mesmo comprimido. E aí, pois, é Efavirenz, que eu lembro o nome mais, é só Efavirenz. Por isso, eu faço muitas piadas com esse nome, porque enfim, é bom descontrair. E ela só toma uma vez à noite e isso garante que ela tá indetectável, intransmissível, assim. Então, é basicamente isso que acontece. Ela toma, eu não. Eu teria a opção de tomar como PrEP, mas não. Eu não mando. Se um dia, porventura, eu contrair o que eu sabendo acho difícil, aí eu tomo. Mas, enquanto não, pra quê? Olha aí, a gente vai chegar lá nessa pergunta. Esse aqui é bom, ó. Essa pergunta é boa. Quais os apelidos carinhosos que a gente pode inspirar aqui a galera, os casais que tem alguém que vive com HIV? Por exemplo, lá em casa você já me chama de alguns. Sempre rola piada, não tem como, gente. Toma seu remedinho, minha favirenta. Efavirótica. Vai dar uma efavizadinha ali. E aí, já tá doidona do seu efavizão? É verdade. E aí, minha efavirotezinha? E Efavirenz é o nome de das medicações, né? E esse tem que inventar nome para os outros, viu? Senão eles vão ficar com ciúmes. Eu acho que tem Lamivudina e outro. Gente, eu vou deixar o nome aqui para vocês. Vocês são 8 anos tomando, eu não fico mais lendo, não, desculpa. Mas ele sempre me zoa e eu, amor, pega água aí pra eu tomar meu remédio. Aí, amor, às vezes ele pega, já pega o remédio. Você não quer um, não? Efavi Caroline. Como é que é? Efavi Caroline. Pareceu tão sexy, olha isso. Tem mais algum? Pensa aí, É o nome do futuro. Nossa, que horror, tadinho. Caroline Efavi. Já viram, né, gente? Não tem limite. E você se imagina, então, um dia tendo HIV, você se responsabiliza, assim, se existe um 0,000001%, né, você tá comigo e tudo, e como você acha que seria a sua vida se você tivesse HIV também? Se houver esse risco, eu já assumi há muito tempo, eu já fiz a escolha de lidar com ele, já há muito tempo. Eu botei na balança, falei, se houver esse pequeno risco, né, que já se compreende que é pequeno, óbvio, se houver, que as pesquisas indicam totalmente o contrário. Sim. Pra mim, tranquilo, eu já assumi há muito tempo, já lido, e acho que minha vida seria totalmente idêntica, exceto... o problema é ser pobre. Mas enfim, seria uma vida idêntica com tomar um remédio à noite também. Então, basicamente, isso. E uns exames a mais. É isso. Boa, mozão, é isso mesmo, né? Assim, tem a parte dos exames, é claro que eu comecei a me preocupar mais com a minha imunidade em alguns sentidos, tipo, muita coisa dos meus tratamentos naturais fortaleceram nessa época, meus hábitos também. Então acaba que eu penso também assim, por mais um motivo para eu ser saudável. Sim. Entendeu? Mas isso já te faz também cuidar da minha imunidade. Então eu, de quebra,
por ter ela na minha vida já preocupada com imunidade, com boa alimentação, com essas coisas, ela cuida da minha já. Então eu nem preciso acaba que é um bônus. Na verdade, eu acabo zelando mais por ter uma questão, sim, para também... De si mesma e da família. De ficar de olho. Sua opinião, assim, não que eu me importe, mas como eu lido com HIV, o que você acha disso? E se você está preparado a possíveis preconceitos que a gente possa vir a sofrer também, principalmente agora anunciando publicamente, inclusive comentários desrespeitosos, vocês serão obviamente bloqueados, denunciados e oprimidos. Mas é isso, gente, comenta aqui, por favor, tá bom? Se você conhece alguém ou o que você acha disso, deixa o seu like, compartilha o vídeo com quem precisa, profissionais da saúde e tudo mais. E é isso, como você acha que eu lido e como se você tá preparada para o que virá. Eu já sofri preconceito por ter dread, por ter tatuagem na cara, por ser pobre. Um preconceito que não tem como eu sofrer é racismo, né? Porque eu sou que nem uma folha de papel. Yeah. Então, assim, esse eu não sofro. Esse eu tô imune, esse eu tô imune. Mas a xenofobia também. Então... A gente tá no momento em Portugal, a gente migrou, nós moramos aqui em Portugal, Paulo tá aqui há 3 anos, eu tô há 1. A gente teve uma história super dramática de imigração, inclusive foi bom lembrar porque assim, a gente superou muitas coisas desse relacionamento, HIV foi uma delas, e foi uma das mais simples, porque realmente uma conversa e alguns artigos e vídeos que eu mandei pra ele é inteligente e pronto. E estava se resolvido. Agora a gente passou muitas outras questões que relacionamentos acabariam e que a gente decidiu superar, muito, né? Mais difíceis que... Como parte da imigração também. Pois, mas eu já sofri diversos tipos de preconceito na vida. Então, assim, nunca tive medo de preconceito e sempre fui diferente. Então, e eu sou mais bocudo que você, sou mais linguarudo que você. E eu tinha esse segredo seu comigo, sem poder também contá-lo para as pessoas, sem te desrespeitar ao fazer isso, né? A não ser que você, com sua liberdade, contasse para as pessoas, né? Você tornar isso público, para mim, eu já queria também, tornou mais fácil. Eu queria mais também, porque eu sempre pensei pela quantidade de pessoas que podem ser ajudadas por essa mensagem e sempre te vi como uma forte mensageira. Então eu pensava, a hora que ele explanar isso, vai ser para ajudar também muitas pessoas a lidarem com o vírus ou a lidarem com as pessoas que têm o vírus, que vivem com o vírus. Então assim, eu falei, olha, maravilha, perfeito. Mas de início, tipo, também não senti medo de preconceito, porque para mim preconceito é coisa de gente burra, e gente burra não merece minha convivência. É muito simples. Então assim, falei, tá bom, quem quiser ter preconceito, que tenha. Quem não quiser ter preconceito, não tenha. Na verdade, eu me sinto até mais livre para também contar, às vezes, como eu tive num restaurante, e às vezes vinha muito desperdício, não do prato das pessoas, mas das tábuas que iam pra mesa. Eu falava, porra, mano, maior desperdício, ninguém comeu aqui, as pessoas levaram da tábua pro prato, e eu queria comer aquela carne, levar pra minha casa, e o chefe de cozinha, que já era um abusador, falava um monte de coisa, então você sabe o que é hepatite B? Aí dava vontade de falar pra ele assim, não, eu só convivo com alguém que tem HIV há anos, eu não sei o que é uma hepatite B, não. Tá, nossa, que nível. E nem podia falar, né? Exato, nem podia falar. Eu não tinha publicado ainda. Hoje eu falo, foda-se. Quer ficar com nojo de tomar no meu copo? Fica. Eu vou achar lindo. Sobra mais. Quer achar que eu tenho HIV? Pô, incrível, vai ser engraçado. Eu até sinto às vezes vontade de, tipo assim, tem alguém fudido assim, já aproveitar que a Caroline já explanou, tem alguém que me passou raiva. Olha, mano, tem HIV, mano, vou me cortar e vou enfiar a mão em você. Ia te aproveitar junto. Você sabe que eu tenho HIV? Só que não tem, mas dá até vontade de usar tipo uma arminha. HIV. Contra a ignorância, né? Contra seu preconceito, seu medo. Toma, HIV, HIV. O Paulo falou sobre que foda-se, né? Já passou tanto preconceito, tanta coisa. E eu pensando também, tipo, se eu me relacionasse com alguém que não aceitasse, é porque essa pessoa não é pra estar comigo. Porque isso é parte de mim, parte que eu não posso mudar, não tem cura até então, é uma parte que não me limita,
pelo contrário, pode me trazer alguns potenciais, como de resiliência, de superação, de autocuidado, muita coisa. Então, se a pessoa não enxerga assim, também seria tchau, né? E paciência, né? Você tem que se amar em primeiro lugar, você tem que amar você, a sua história, quem você é. Cada um sabe o que é pra si também. Da mesma forma que você tem que amar a sua história e tal, se a pessoa não se sente à vontade também, ela que se sinta, né, que fale mesmo, que se manifesta, seja honesta, com respeito, que seja honesta e fala, pô, até sei, entendi que não passa e tal, mas não, sei lá, sinto nervoso, me atrapalha, não sei. No meu caso, eu realmente caguei. Pensei, se fosse pra ter, eu já teria. Se for pra ter algum dia, eu vou ter. Com ela ou sem ela, eu quero estar com ela. Hoje, inclusive, você já me pegou, né? Já. Maravilha. Todos os dias, praticamente, lá em casa tem, e ele zoou assim, como é que você falou? Se o HIV fosse um problema, hein? Nossa, você já lembrando do vídeo, você falou, olha aí, já cumpri com as minhas obrigações de marido. Matrimoniais. Qual é a sua visão do HIV antes de eu chegar na sua vida e depois? Pô, antes de você chegar na minha vida, não fazia parte tanto da minha vida. E nem do meu pensamento. Não, mas todo mundo já ouviu falar, sei lá, você ouviu falar e tinha medo daquele trem lá longe. Só quem tem lá. Ouvi falar na escola. Sempre fui fã de Cazuza, então sempre, desde criança, então sempre ouvi que ele teve, como foi dramática a ida dele. Sempre gostei também do Renato Russo e também sempre ouvi como foi dramática também a ida de Renato Russo. Então assim, fiquei naquela, porra, tá bom, não quero ter isso, mas é aquilo que a gente pensa, né? A gente até ateu pensa, Deus me proteja. Tá de boa, tipo, usar a camisinha que eu não quero, mas eu vou dar sorte. Não, tá doido? É aquela mina ali e tal, pai, tudo que eu tô ficando e tal, nem é e tal, tão rodada no bonde, não conheço. Às vezes ela é rodada em outro bonde, mas às vezes não também, isso indifere. Entendeu? Indifere. Mas assim, eu falei, pô, tudo bem, vou, e fui seguindo minha vida. Pô, tive relação, inclusive, sem camisinha, com pessoas trans. Foi, nessa época foi sem você saber, né? Você achou que era uma mina e depois te zoaram até e descobriram. Eu achei que, eu acho que foi uma experiência forçada que a vida te levou e te pra fez eu deixar de ser homofóbico. Foi pra eu deixar de ser homofóbico, de verdade. Porque naquela época eu tinha o conceito de que eu não era homofóbico. Mas aí depois dessa experiência eu vi o quanto eu era ainda homofóbico. Você não tem assim, eu tenho até um amigo. Né? E tanto não fazia parte do meu mundo, que assim, num dos nossos primeiros rolês juntos, a gente levou 2 amigas e teve algum papo sobre DST e tal, e pá, e tudo, e que foi pra um rumo meio pesaroso e tal. Eu lembro que até te afetou na hora de você me contar, porque eu também conversei, assim, tipo, sobre as paradas, tipo, a gente fala sobre essas coisas, tipo, não, Deus afasta a AIDS, não, que afasta de mim e tal, não, a pessoa pode ter um HIV. Mas é melhor Deus afastar mesmo, gente, mas é vocês, tá, que tem que se comportar também. E a gente solta essas asneiras do tipo assim, não, e tal, não, vai a pessoa, vai que a pessoa tem um HIV, vai que a pessoa é herética, vai que e tal, essas coisas. E eu acho que, tipo assim, a gente soltou umas coisas assim naquele papo. E isso até expressionou um pouco depois, na hora de você me contar. E depois eu depois que comecei a estudar, quando você chegou na minha vida e me explicou isso, eu falei, caralho, eu era muito ignorante. Caralho, quanta gente é ignorante, né? Porque, pô, é mais comum. Veio mais pra mim aquela ideia do não tem cara, porque de todas as pessoas que eu tinha ficado na minha vida, você era uma das que eu menos imaginaria. Mesmo sabendo que você tinha uma vida sexual mais livre, porque eu era profissional da saúde, profissional da saúde, a carinha de mãe, mesmo mais rebelde naquela época, mas a cara de mãe, o aspecto de mãe, sou mãe, profissional da saúde, sou aquilo, sou isso e tal. Inclusive quando você me mandou também, me explicando, me contando, foi quando eu já matei a dúvida e falei, não, a Jasmine também não tem, que legal, que interessante, olha como a medicina evoluiu e que bagulho bom. Né? Gente, o vírus ele não perguntou se eu era enfermeira, se eu tinha feito nível superior, se eu era mãe, foda-se, não quis nem saber, me atacou. E você descobriu num momento
triste, né? Meio cabuloso de descobrir. Que eu já contei aqui no canal. Na verdade, eu não contei do diagnóstico. Eu vou fazer um vídeo mostrando como foi o dia, mas foi na gestação. E tem um vídeo aqui, eu vou deixar linkado para vocês sobre a não amamentação e tudo mais. Então já é um momento ali vulnerável, eu tava passando por muitos desafios dentro do relacionamento que era abusivo, também tóxico. Aí vem mais essa notícia, que também não é do pai da minha filha, tá? Mas mesmo assim, foi muita coisa pra lidar, foi foda. Foi. Mas passou, tudo passa. Porém, mas é isso. Antes, ele era praticamente invisível, um fantasma que a gente comenta com desprezo, mas a gente não acredita muito que tá aqui perto e tal, ou que tá às vezes na pessoa do lado, ou que tem às vezes no mesmo ambiente que você, várias pessoas que tem aquele vírus tranquila. Você sabe quantas pessoas no mundo tem HIV, ou que você chuta? Ou que... Não, coisas de pesquisa e números são mais com você. Mas eu sei, eu imagino que não, mas você não tem noção? Chuta assim o número? Eu sei que são muitas, e sem estereótipo. Quantos milhões você porque falaria? Eu já fui buscar o remédio com você também várias vezes, já fui buscar o remédio por você, e sim, realmente não tem estereótipo, não tem cara, não tem, e é muita gente, sempre na unidade de saúde onde se atende esse tipo de virologia, tipo, que tem o HIV, infectologia, né? Tem o HIV, tem a hepatite, tem tal, mas se vê assim que, tipo, tem muita gente para pegar o remédio de HIV e diferente. Todo mundo diferente, não tem uma... Não tem. Tem atleta, tem uma cara. É claro que tem atleta. Tem gente, é isso, a gente já falou, não dá pra definir, não tem cara, não fica com essa achando que tem, porque não tem. Magic Johnson é um exemplo lindo. Nós somos, eu e mais aproximadamente 30 milhões de pessoas no mundo convivendo com HIV, então não é pouco. Só no Brasil é cerca de 1 milhão de pessoas, né? Então também não é pouco, pode ser quem você trabalha, quem você estuda, quem atende você nos locais. Isso realmente foi um vírus que se espalhou pelo mundo de uma forma, né, muito rápida, incrível. Até hoje ainda a transmissão é alta, mas o tratamento é que avançou muito, e esse é o grande diferencial das épocas de Cazuza e Renato Russo e hoje, né, é que o tratamento é seguro, tanto para combater o vírus, quanto para não nos matar, porque a medicação era tão potente, tão forte também, que acabava prejudicando estômago, rins. A gente acompanha tudo isso, né, porque é uma medicação contínua, mas minhas enzimas hepáticas aqui estão, ó, tudo ok, e a gente vai acompanhando, e é isso. E depois de vir pra minha vida, exato, foi algo que foi desmistificando, acabou todos aqueles preconceitos, e abriu um novo mundo pra mim, um mundo de entender mais uma realidade do mundo, que muitas pessoas têm o HIV, estão presentes na sociedade, vivendo as suas vidas normais, e que isso está mais comum e normal à porta do que tudo, né? Então, assim, só me abriu mais um leque de conhecimento depois, que foi maravilhoso também. Bom, beijo. Então, mozão, deixa uma mensagem aí pra galera, presta atenção, hein, pra galera que às vezes descobriu HIV recentemente, está preocupado porque é isso que passa na nossa cabeça, como que vai contar, o que vão achar, se ela nunca mais vai poder se relacionar com alguém, se ela já tem um relacionamento, ela tá preocupada, enfim, deixa uma mensagem para essa galera que vive com HIV. Eu digo assim, que nada é por acaso, até que foi necessário pro meu crescimento não ter e entender como é estar com alguém que tem, embora tenha passado muitas chances de ter também, embora para Caroline também fosse o trabalho da vida dela também ter e lidar com ter e ter que contar pro parceiro que, enfim, que não se sinta pressionado, não se sinta diferente. Você que descobriu agora, eu acredito que há uma pessoa para cada um. Eu acho que o maior problema é a gente ser pobre, não ela ter HIV. Ele é tão monogâmico que ele fala que existe uma pessoa para cada um. Tão fofo. Fala, continua. Existem várias possibilidades para cada um. Mas, enfim, sempre vai existir pessoas que vão ter preconceito, é inevitável, mas sempre vai existir pessoas que vão lidar bem com isso. E, às vezes, melhor e te surpreender. E eu creio que esse tipo de surpresa também agracia uma pessoa. Tipo, falar, pô, que massa, a pessoa quer me entender mesmo. É uma
mais um desafio para quem tá com você, é mais um filtro, falar assim, olha aí, tá comigo é para merecer, me merecer mesmo, porque isso não te torna menor, não te torna menos, não te torna pior, não te torna um fator de risco, não te torna absolutamente nada diferente de alguém que não tem o vírus, sexualmente falando, ainda mais se você sabe do vírus, melhor ainda. Então, assim, então a minha mensagem é baseada para as pessoas que estão descobrindo agora, ou que ainda não lidam bem, mesmo já tendo descoberto há um tempo, é, sintam-se livres para Se continuar a vida inspirem em normal. nós. Não sintam-se É livres para continuar a vida possível. normal, porque sempre vai ter quem compreenda também. E por mais que às vezes a gente está com uma pessoa que não vai compreender e acha que aquela pessoa é única, ninguém é muito único assim, sabe? Eu e a Caroline também somos cheios de diferenças, mas o que importa é o que queremos ter em igual. Então, assim, coragem, siga pra frente, ninguém é único e quem te merece, quem é pra você mesmo, vai saber lidar com isso de uma maneira leve para os dois. E para geral também, que não tem, parem de também se limitar, porque é um limite muito grande. Eu deixaria de estar com essa pessoa excelente, maravilhosa e gostosa e de viver tudo que a vida me proporcionou de viver com ela e continuando totalmente saudável. Talvez, se eu não tivesse continuado com ela, mesmo ela tendo HIV e sabendo, eu poderia, sei lá, ter pego o HIV de outra novinha que não sabe. Também. É isso, são muitas as possibilidades, mas não se limitar é o mais importante. Obrigada, amor, por a participação no meu vídeo. Obrigada por você na minha vida. Obrigada por essa parceria. Obrigada por você ser inteligente, mente aberta, ter vindo de uma mulher também inteligente, mente aberta, que realmente fez com que isso não fosse um problema na nossa história. É isso, gente. Confere aqui na descrição e-book que provavelmente já vai estar pronto para vocês em algum momento. Eu não vou fazer assim que eu lançar o vídeo, mas depois confere que eu vou disponibilizar um e-book gratuito para você, né, que é recém-diagnosticado ou para os familiares de pessoas recém-diagnosticadas. Beijos de luz da lua e até o nosso próximo vídeo.